A gente está falando aqui de uma distribuição discreta, mas também a gente poderia estender isso para uma distribuição contínua, né? A gente gosta muito de fazer, né? O discreto e depois o contínuo. A gente gosta muito de fazer isso. Está aqui a expressão que a gente acabou de fazer aqui, ó. É a expressão da energia potencial. O caso contínuo é muito moleza, né? Porque a gente tem aqui um exemplo de um volume, né? Tem uma densidade volumétrica de carga lá, tá certo, né? Tem uma densidade volumétrica de carga, tá bom? E aí, nesse caso aqui, né? Desconsidera esse primo aqui, né? Apareceu lá sem querer, tá? Desconsidera aqui, por favor. Então, esse dq aqui, na verdade, aquele elemento infinitesimal de carga, né? Ele substitui a carga putiforme, né? Então, poder trocar esse dq, que é ρ d tal, posso trocar esse dq por ρ d tal, tá aqui, ó. Repito, né? Daqui, ó. Vou trocar pelo ρ d tal, tá? Né? Que é a carga pontiforme, né? No elemento infinitesimal de carga, ele substitui o QI, né? O potencial no ponto discreto, ele vai agora virar um potencial com vetor posição que varia continuamente sobre todo o objeto, né? Vai ser o VR. E a integral, aquela somatória, na verdade, vai ser o quê? Substituída por quê? Por uma integral, não é isso? Então, a somatória aqui, ela é substituída por uma integral. Então, na verdade, agora aqui, ó, a energia potencial, que era o trabalho, eu troquei aqui, ó, por uma integral de volume. Confere ou não? Eu troquei aqui, ó, a energia potencial, que era uma somatória, por uma integral de volume. Beleza? Né? Integral de volume. Se fosse uma distribuição de carga numa superfície, seria uma integral de superfície, né? Em vez de ρ d tal, você usaria o quê? Sigma dA. Se fosse uma linha, você usaria, em vez de um ρ d tal, usaria o quê? O lambda dl em uma linha, tá? Mas aqui é mais geral, né? A verdade é o seguinte, que a energia potencial pode ser escrita como uma integral de volume do produto densidade volumétrica de carga com o próprio potencial elétrico. Confere aí, pessoal. Beleza? Vamos seguir? Seguindo aqui a gente, nessa nossa história aqui, ó, vamos começar a brincar aqui com algumas coisas. Primeiramente, é legal escrever energia potencial em termos de densidade de carga e potencial. Isso é uma expressão interessante, né? Uma expressão boa. Mas note que tanto a densidade volumétrica de carga como o potencial, eles têm uma relação com o campo elétrico. Então, a gente está falando de eletrostática, a gente gosta muito do campo, né? Do campo elétrico, depois já viu o campo magnético e tal, né? Então, será que tem como modificar? Não, deixar, em vez de ρ, colocar o campo elétrico? Dá. Vamos lembrar da lei de Gauss? Essa é a lei de Gauss aqui na forma diferencial. Diz que o divergente do campo elétrico é a densidade volumétrica de carga por ε0. Então, eu vou jogar aqui, ó, que o ρ, pega esse ε0 dividindo, joga para o outro lado, ó, o ρ vai ser ε0 vezes vai ser o ε0 vezes quem? Vezes o gradiente, é o divergente do campo, né? Tá? Então, você tem aqui que o ρ, a densidade volumétrica de carga, é o ε0 multiplicado pelo divergente do campo elétrico, tá? Certo? Tá? Então, vou jogar isso aqui dentro, né? Então, ficaria assim, ó, 1 meio de ε0, divergente do campo elétrico vezes V. Vezes o próprio potencial, integrado no volume. Isso aqui é integral de volume, né? Isso aqui é integral de volume, mas isso lembra também, lá no cálculo 1, quando você pega uma integral de uma derivada, né, de uma função, e multiplica por outra função, né? Isso a gente usa muito, chamada integração por partes, né? Isso tudo mais, né? Tá? Vamos tentar ver se a gente consegue melhorar um pouquinho, canetinha aqui, ó. Vamos tentar ver se a gente consegue melhorar um pouquinho essa última expressão, né? Tá certo? Por quê? Eu estou falando isso, porque se esse nabla aparecesse atuando em V, o que é o nabla V? E aí? Lembra que o campo elétrico, ele é o quê? Ele é menos o gradiente do potencial elétrico, não é isso? Né? O campo elétrico, o vetor campo elétrico é menos o gradiente do potencial. Então, se esse nabla aparecesse no V, ia ser show de bola, porque ia aparecer o nabla atuando em V, daria um campo elétrico, né? Então, seria legal, porque a gente ficaria com dois termos de campo. Então, ficou bom aqui, a gente conseguiu tirar, né, a densidade volumétrica e colocar o campo. Mas ainda não deu para fazer isso com o potencial, porque o potencial, na verdade, a relação dele com o campo é o contrário, né? Que o campo é o gradiente, né, do potencial. Então, aquele operador nabla, seria interessante que ele aparecesse aqui em V. Como a gente faz isso? Vamos lá. O truque é o seguinte, ó. A expressão é essa, né? Que a gente quer fazer aquele nabla vir para cá, né? Beleza, ó. Moleza. Vou fazer o seguinte.
vou notar, isso aqui tem um pouquinho a ver com integração por partes, é parecido com integração por partes, tá? A diferença aqui é na questão em vetorial, né? Aqui eu peguei o operador nabla, e isso está lá no livro do Griffiths, né, lá no capítulo 1, ele faz bem isso aqui, fala bem isso para vocês, ó, né? Que o operador nabla, atuando no produto de uma função escalar, que é o potencial, com uma função vetorial, que é o campo elétrico, isso obedece àquela regra do produto, derivada do produto, que é a derivada do produto. Repete o primeiro, deriva o segundo. Sendo que a derivada do segundo, né, é naquela hora que a gente confunde bastante, né, a derivada do segundo é o divergente do campo elétrico. A gente fala divergente para um campo vetorial. Mais, né, mais quem? O segundo vezes a derivada do primeiro. Aí vem um detalhe. Vezes, como é que eu vou pegar vezes? Vamos lá, derivada do primeiro, o primeiro é o seguinte. O primeiro é uma função escalar. Função escalar, quando você deriva uma função escalar, na verdade, você não está fazendo o divergente. Agora você está falando do quê? Do gradiente. Isso aqui é o gradiente do potencial. Tá? O gradiente do potencial, ele transforma uma função escalar num vetor. E uma função escalar transformada nesse vetor, lembra que eu vou ter que fazer o produto com outro vetor. E o produto que aparece aqui, ó, é o produto interno. Então, na verdade, você está fazendo aqui o produto interno do campo elétrico com o gradiente do potencial. Então, repito, ó, o operador nabla, ele atua aqui, ó, derivada do, repete o primeiro, né, na verdade não, derivada do segundo. A derivada do segundo é curiosa, eu não falei aqui, ó, mas a derivada do segundo é o quê? É o divergente do campo. O divergente do campo, aí sim, transforma o quê? O campo elétrico, que é um vetor, num escalar. Então, aqui é escalar vezes escalar. Então, aqui é um escalar ainda. E no segundo termo, ó, é vetor, produto escalar com gradiente de V. Aqui é vetor, produto escalar com outro vetor, também dá um escalar. Ou seja, no final das contas, está tudo ok, ó, porque no final das contas, isso aqui já era o divergente de um vetor. Um vetor que era um escalar vezes outro vetor, não deixava de ser um vetor, que deveria ser escalar. Então, está mantido aqui grandezas escalares também do lado direito. É isso, tá? Dá para deduzir isso, está lá no livro do Griffiths, tá? Você pode fazer uma continha mais específica para chegar nesse resultado, tá bom? Tem que tentar abrir as contas, como a gente chama assim, né? Chama isso aqui de um F e aqui chama de um V vetor, né? Abre as contas, dá para chegar nesse resultado tranquilamente. Usa coordenadas retangulares, que é mais fácil, né? Certo? Tenta usar coordenadas retangulares, que é bem fácil aí chegar nesse resultado, tá bom? Certo? Então, usando isso, eu vou fazer o seguinte. Então, lá aparece o quê, ó? Lá aparece um dos termos que está aqui embaixo, que é o V multiplicado pelo divergente do campo, que é esse primeiro, inclusive, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse termo aqui que está à direita, e vou jogar ele para a esquerda, tá? Então, eu vou escrever que V divergente do campo elétrico é o gradiente, é o divergente, eu ia trocar já, né? É o divergente do potencial vezes o campo, tá? Então, essa expressão aqui, ó, né? V vezes o divergente do campo elétrico é o divergente de VE, menos E gradiente de V. Menos E gradiente de V, tá bom? Olha que legal aí, né? Bom demais assim, né? Tão bom que eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar essas integrais, aqui são integrais de volume, em duas. Vamos quebrar aqui em duas integrais de volume. Quebrando em duas integrais de volume, a gente fica com o seguinte. A primeira integral de volume é a integral de volume do divergente do vetor VE. Isso aqui é um vetor. É o produto de uma função com vetor. É um vetor. Menos 1 meio de epsilon zero, né? Tem aqui um meio de epsilon zero aqui também, né? Menos 1 meio de epsilon zero. Produto interno, né? Produto escalar do campo elétrico com o gradiente de V. Galera, integral de volume aqui, ó. Aí lembra lá quem é o gradiente de V? É o que a gente queria, né? Ó. Quem é o gradiente de V? O menos o gradiente de V, na verdade, né? O menos o gradiente de V é quem? É o campo. Então eu posso trocar esse menos na bla V por E. Aí vai ficar um E multiplicado quanto E aqui, ó. E escala E. Tá certo? E escala E. O segundo termo ficou do jeito que a gente queria, dois campos, né? O primeiro, esse primeiro tá estranho, né? Integral de volume. Mas esse integral de volume, ó, é a integral de volume do divergente desse campo vetorial. Aí a gente lembra do teorema da divergência. O que é que diz o teorema da divergência? Diz que a integral de volume do divergente do campo vetorial, canetinha, para ajudar aqui a galera, né, enxergar, tá? A integral de volume do divergente do campo vetorial é igual à integral de superfície desse campo vetorial. Então, eu vou trocar a primeira integral de volume por uma integral de superfície, tá? Integral em tal, agora virou integral em dA, tá certo? Então, imagina aí que você tem uma distribuição de carga, tá?
Imagina que você tem uma distribuição de carga, tá certo? Que produz campo elétrico e potencial, e você trocou aquela integral de volume no campo e do potencial numa integral de superfície, tá? Agora imagine que essa superfície, para facilitar a vida da gente, ela fosse uma superfície localizada no infinito. Porque, veja, isso aqui é um fluxo. Isso aqui é um fluxo. Né? Então, na verdade, esse campo elétrico e esse potencial, eles são calculados na superfície. Se você pegar uma esfera carregada e colocar... A esfera tem, digamos, 10 centímetros. Se você fosse colocar essa superfície, uma esférica concêntrica a 30 centímetros, a 30 centímetros existiria um campo e um potencial. Então, poderia calcular isso aqui, não é difícil, não é coisa do outro mundo, não. Mas, às vezes, você tem distribuições que não são esféricas, não tem simetria e tudo mais. Então, para facilitar a vida da gente, eu vou fazer o seguinte truque. Como a gente quer calcular toda a energia potencial do sistema, existe campo e potencial em todo o espaço, eu vou considerar o seguinte, a gente vai considerar que a superfície S, ela está localizada no infinito. E lá no infinito também a gente vai considerar que lá no infinito não tem carga, tá? Isso também é uma coisa importante, porque se no infinito tivesse carga, lembra que a gente está jogando que o potencial é nulo no infinito. Se lá no infinito tivesse alguma carga, a carga lá no infinito teria um ponto lá no infinito, estaria bem próximo da própria carga, né? Então produzir ela por si só o quê? Um potencial divergente. Então, essas coisas a gente é interessante de tratar com distribuições finitas de carga. Tá? Então, a gente vai considerar tipo um fio infinito, vai dar problema aqui. Se a gente for usar isso aqui no fio infinito, dá problema. No cilindro infinito, numa placa infinita. Então, é bom usar para distribuições finitas de carga, tá certo? Porque a gente está considerando que lá no infinito o potencial é nulo. Não é? Isso é bom, porque se a gente considerar que a superfície está lá no infinito, ó, tanto o campo como o potencial são nulos. Então, isso aqui morre. Então, a gente acaba encontrando toda a energia daquela distribuição, considerando que não tem carga no infinito, né? Então, fica só o segundo termo. E o E escala E dá o quê? Dá o módulo quadrado do campo elétrico. Então, essa aqui, galera, vai ser a expressão de quem? Da energia potencial armazenada pelo sistema, tá bom? Energia potencial armazenada pelo sistema, certo? A gente lembra ainda que a gente tem a definição, né? A gente pode definir o que a gente chama de densidade volumétrica de energia, porque isso aqui é integral de volume. É como se fosse integral de volume de alguma densidade, né? Alguma coisa que está distribuída naquele volume, né? O que chama de Uzinho, o minúsculo, né? Então, vou jogar esse 1 meio de epsilon zero para dentro, né? De volta ali, ó. Não? Então, esse 1 meio de epsilon zero com E quadrado, tá? Esse 1 meio de epsilon zero com E quadrado, eu vou chamar de U minúsculo, que é exatamente a densidade volumétrica de energia, tá? Certo? Tá bom? A gente aprende isso aqui lá de outra forma, né? Lá no curso de física de eletromagnetismo, né? Lá no básico, né? A gente aprende isso aqui muitas vezes a partir do capacitor, né? O livro do Halliday faz bem legal isso aqui, né? Ele desenvolve essa expressão usando o campo elétrico uniforme de um capacitor de placas paralelas, né? Aqui a gente está usando um cálculo vetorial, bem legal, né? Então, um outro tipo de desenvolvimento, não é isso? Os outros livros do básico também fazem isso. O Moisés, se eu não me engano, ele também faz um desenvolvimento parecido com esse, tá certo? Né? Nessa logística aí, né? Claro, né? O livro do Moisés, né? Bom, então aqui vai seguinte, né? Aí você vai ter então essa expressãozinha, né? 1 meio de epsilon zero E quadrado vai ser a densidade volumétrica de energia. Então você pode dizer que a energia potencial do sistema é a integral de volume, né? É a integral de volume de U de tal, não é isso? Tá certo? U de tal aí, tá bom?